boa tarde pessoal, estamos de volta aqui ao canal, na mítica rota da Nacional número 2, não vamos fazer a rota número 2, digamos assim, Nacional número 2, o vídeo hoje é a opinião aqui dos 20 mil km da moto, embora ela já tenha 22 mil, só que não foi possível, quer dizer, eu já tinha feito o vídeo, só que quando filmei a parte em que ia conduzir de moto, esqueci-me de ligar o microfone, então o som ficou assim. Onde é que vamos fazer este vídeo? Vamos aqui à barragem do Penedrão, acho que é assim que se diz. É uma barragem que fica aqui entre Aljustrel e Ferreira do Alentejo, aqui na Nacional número 2. Eu, como já lá estive, já conheço, e vou lá fazer o vídeo, porque é o local mais calmo, e vou-vos mostrar a barragem em si, o caminho até lá, para vocês, quando vierem na Nacional número 2, decidirem se vale a pena ou não fazer este desvio para irem até à barragem. Estamos a chegar, a barragem é ali à frente, por isso depois quando tivermos ali entrar no verdadeiro caminho e já voltamos. Até já! Ora, estamos a chegar, quem vem de Aljustrel é virar aqui à direita. Isto é uma barragem que serve aqui, a sua grande função é servir para a rega aqui de todos estes campos, destes montes de cultivo. Isto é um caminho, não diria de cabras, mas é um caminho, uma estrada destas aqui, em que se tem que ir com cuidado, porque aqui podem haver carros a sair ou a entrar, e depois a estrada também está cheia de terra, merda de animais, tudo o que é normal a ver no campo. Por isso é devagarinho e apreciando aqui a paisagem. Dali até lá à frente, eu posso dizer que são, no final vou-vos dizer, mas não é muito longe, acho eu. Vamos por aqui. Porque é que eu venho para aqui para ir filmar o vídeo? Mas também para vos mostrar, porque muitas vezes o pessoal anda aqui uma concentração de tratores, há concentração de motas, isto é uma concentração de tratores. Bom, estava a dizer, fiz questão de vos mostrar este caminho, porquê? Porque muitas vezes quando o pessoal vem de viagem e quer parar e vê uma faixa, uma placa de uma barragem e pensa, olha, vou e vamos descansar aqui um bocadinho. Quero-vos mostrar esta distância para saber o tempo que demoram, para verem a barragem, para ver se compensa fazer este desvio ou se não. Como podem ver, isto são estradas muito estreitinhas. Ora, cá temos a indicação. Temos aqui trânsito. O bom aqui deste caminho para a barragem é que temos esta vista desafogada. Mas estava a dizer, o intuito de vir aqui e vos mostrar o caminho, já vamos numa distância de quase 2 km. Caso vocês vejam este vídeo e forem fazer a Nacional número 2, decidirem se vale a pena vir aqui, até porque a barragem, além da barragem em si,
não tem muitos sítios de sombra, tem do lado lá da barragem que vocês vão ver umas árvores e pouco mais. Não será o melhor sítio para se calhar prepararem para fazer um piquenique ou para descansarem. Uma vez que a distância já vamos em 2,2 km, se calhar estar a saída nacional fazer 3 km para chegar aqui, se não tiverem nada, tipo uma garrafa de água ou algo para comer, isto aqui realmente não tem assim nada para ver, digamos assim. Mas isso, pronto, este vídeo é para depois ficar ao critério de cada um, se vale a pena ou não fazer este desvio e vir ver aqui a barragem. Ora, cortamos aqui à esquerda, aqui mais um bocadinho, já vimos ali a barragem. Isto é uma barragem como todas as outras, como vos estava a dizer. Ora, dali do desvio da Nacional número 2 até aqui são à volta de, aqui marca 3 km, eu andei ali um bocadinho por isso, 3 km até ao desvio. Ou seja, se quiserem fazer um desvio de 3 km, podem vir aqui descansar um bocadinho. Como vos disse, isto é a barragem, não tem aqui nada de especial. Se quiserem, se vierem e tiverem alguma coisa para beber, uma garrafa de água ou algo para comer, em vez de pararem numa bomba, podem vir até aqui. Estava-vos a dizer deste lado. Não será o sítio, se calhar, mais indicado, mas terão aqui uma sombrinha, se for o caso. Eu, pessoalmente, se viesse na Nacional 2, não faria este desvio, porque acho que, conhecendo agora a barragem como conheço, não faria este desvio, porque não há aqui nada para ver, e estamos a falar ainda de um desvio de 3 km e quase 3,5 km, que, conhecendo agora, eu não viria cá. Foi também esse o intuito que eu quis fazer, este percurso para, lá está, para quem quiser tomar a decisão se, olha, vou lá ver ou não vou ver. Bom, dito isto, vamos então parar ali, e vou dar-vos então aqui a minha opinião sobre a minha Trident 660. Tem 22 mil km e 1 ano e 7 meses, 6 meses, mais coisa, menos coisa, por isso, até já. Ora, voltámos então, estamos aqui então na barragem do Penedrão, para falar então aqui um bocadinho da Triumph, dos 22 mil km, quase 21.800 e 1 ano e meio. Ora, o que é que eu tenho a dizer? O que é que eu fiz até agora? Fiz a revisão dos 1000, a revisão dos 16.000, mudei a correia, mudei aos 19.000 o kit de transmissão, porque o de origem estava a entregar a alma ao criador, e então troquei pelo D&D, acho que é assim que se diz. E mais nada, tem sido meter gasolina e andar. Vou colocar agora brevemente também os pneus, porque estes já não sinto segurança neles. Já tive aí um pequeno abrolho, digamos assim, numa curva. O pneu fugiu-me um bocadinho, mas nada de grave, por isso brevemente vou trocá-los. E brevemente também irei pôr aqui no radiador um protetor que mandei vir, porque eu agora ando aqui mais pelo campo, digamos assim, e há mais possibilidade de uma pedra atingir o radiador e poder fazer estragos significativos. Tanto que eu hoje estava aqui a limpar o radiador, e verifiquei que já estavam ali uns quickzinhos, mas daquelas, acho que se chamam alhetas, é assim que se diz, já estavam ali um bocadinho danificadas, mas nada de grave. Quando for montar, sim, porque vou ser eu montar aqui o aqui a proteção do radiador, depois é de fazer um vídeo. Bom, voltando à moto, o que é que eu tenho para vos dizer?
O que é que eu não estava à espera? Quando comprei a Triumph, pá, toda a gente me avisou, a Triumph, uma moto, pá, um concessionário, são motas não são tão fiáveis como outro tipo de marcas, tipo Yamaha, Honda, por aí fora. São mais caras, está-se a pagar a máquina, pá, a assistência é mais complicada, ou seja, era só, tanto o que me dizia, o que eu vi, era só coisas menos boas, digamos assim. E eu arrisquei, esta não foi a minha primeira Triumph, mas eu depois hei de fazer outro vídeo sobre isso. Pá, arrisquei e comprei esta moto e posso-vos dizer que não estou arrependido, porque pá, esta moto é uma diversão pecada. Chega e sobra a velocidade que ela dá. Acho que é mais do que suficiente, embora todos nós gostamos sempre de dar mais um bocadinho e ter se calhar outra moto que nos dê outro tipo de potência. Acho que esta chega perfeitamente. E depois o que é que tem? É uma moto que rapidamente chega à velocidade limite, por isso, como estava a dizer, acho que é suficientemente para nos metermos em alhadas, digamos assim. Mas, o que é que eu vos posso dizer mais? A minha moto está de origem. Eu pensei em fazer algumas alterações, mudar os espelhos, meter espelhos de lado. Eu já tive espelhos de lado quando andei com uma Speed 400 da Triumph emprestada. É fixe, mas eu gosto mais dos espelhos aqui. E acho que estes espelhos não são duas orelhas do rato de mica, como eu costumo dizer, integram-se bem na moto. Por isso deixei de ter isso na cabeça, mudar os espelhos. Pensei em mudar o escape que está deste lado, não por um brilhante, mas por um mais ou menos, só que estar a gastar dinheiro para meter em complicações acho que não vale a pena. Por isso vou manter a moto de origem. O que é que eu vos posso dizer mais? A Triumph tem um novo representante em Portugal. Muita gente queixava-se que não havia assistência, que as pessoas não eram as mais simpáticas, embora eu não tenha muita razão de queixa. Lançou agora a 800, lançou a nova 660. Se gostam deste tipo de motas e se gostam deste tipo de marca, vão experimentar, porque não se vão arrepender. Esta moto, cada vez que se mete o capacete e que se liga a chave e se começa a andar, é um sorriso de orelha a orelha que fica dentro do capacete. Não tenho muito mais, era um bocado isso que eu vos queria dizer, dar-vos aqui o ponto de situação, dizer-vos um bocado aquilo em contrário que eu ouvi, e isso é que eu não estava à espera. Eu estava à espera que, se calhar com o passar do tempo ia ter aqui algumas mais chatices. Não, passou 1 ano e meio, tem 22 mil km e está impecável. Por isso, se tem na vossa cabeça a Triumph como marca e esta moto em geral, vão experimentar que não se arrependem. Se têm qualquer outra Triumph, vão ver, porque é uma marca bastante interessante e com carisma, digamos assim. Bom, pessoal, vou andando. Quando estiver ali no sinal número 2 já me despeço de vocês, por isso, até já. Bom, pessoal, estamos aqui então de volta na Nacional número 2, só para terminar o vídeo aqui sobre aqui a opinião da moto. Quando eu disse que chega, depende de cada um. Para mim neste momento chega, e não quer dizer que eu daqui a amanhã não troco de moto, mas acho que uma 660, seja ela qual for, é mais do que suficiente para nos metermos em complicações. Mas pronto, foi isto é um vídeo muito rápido, para dar aqui, não é a minha opinião, mas o meu feedback após 1 ano e meio e 22 mil km, e para vos dar também a conhecer ali a barragem do Penedrão, na Nacional número 2, caso vocês algum dia passem na Nacional número 2, já sabem que tipo de barragem é que é e se vos compensa ou não lá ir vê-la. Dito isto, está um dia fantástico e eu vou desligar a câmera e vou curtir o resto da viagem.
Pessoal, fiquem bem, divirtam-se, boas curvas e conduzam com segurança. Fui!